sempre quis. Lembro de mim, me apaixonei, esqueci o que eu vivi. Me dediquei, tanto lutei pra te ter perto de mim. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Quantas vezes eu falei te amo sem querer, quantas vezes me enganei tentando achar você. Até pensei em não me entregar pra mais ninguém. Aí você fez e me faz tão bem. Sou do teu lado, tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheira a paz. Eu nunca amei ninguém assim. Eu sei que foi feito pra mim. Sou do teu lado, a emoção faz acelerar o coração. Enfim achei o meu lugar. Agora eu sei o que é amar. Muito bem. Boa tarde a todos. Em nome dos noivos Guilherme e Juliana, sejam todos muito bem-vindos a esta celebração do amor. E é com muita alegria que, na qualidade de escrevente do cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Santa Maria Madalena, cumprindo minhas atribuições legais com base na fé pública, dou início ao ato solene de celebração civil do casamento de Guilherme Duque Estrada Carino e Juliana Silva de Almeida. Guilherme, nascido em Santa Maria Madalena em 20 de julho de 1991, filho de Gilmar Carino e Cláudia Helena Duque Estrada. Juliana, nascida na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, em 10 de maio de 1991, filha de Marco Antônio Moreira de Almeida e Rejane Silva de Almeida. Passo a palavra à juíza de paz, Selma Nardarce dos Reis, aqui presente para realizar a celebração do ato. Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui nessa noite para celebrar o casamento de Juliana e de Guilherme. O casamento do amor, como disse Edevaldo. E não poderia deixar de ser de lembrarmos das promessas feitas em todo o tempo a respeito de casamento. E a primeira delas faz referência a uma menina que saiu lá da Bahia. É mais ou menos assim: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, formando os dois uma só carne. Então foi assim, Juliana saiu lá da Bahia para encontrar com o Guilherme aqui, porque tudo já estava previsto na espiritualidade. Não existe acasos, é tudo combinado. É assim que acontece, Juliana sabe disso, não é? Não é verdade assim? Então, deixará o homem pai e mãe, e vocês deixaram as famílias de origem de vocês para formar uma nova família, uma nova realidade, um novo jeito de ser família. Não é bom também que o homem esteja só, imagina, nem a mulher, transliterando para os nossos dias. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é bom que a mulher esteja só. Nós fomos criados para vivermos em sociedade. O homem foi criado para viver em sociedade, mas primeiro ele teve que aprender a viver num grupo bem pequeno. Um homem, uma mulher. Foi o primeiro grupo a ser criado. E depois, uma vez treinados como homem e mulher, tiveram a oportunidade de viverem em sociedade, num grupo bem maior, na sociedade a qual pertencemos, o mundo, a cidade, o estado. E a alegria ter vocês aqui nesse momento para poder desfrutar esse momento. E tem uma coisa interessante,
para viver em sociedade é preciso nós aprendermos algumas coisas. Dentre essas coisas, é preciso aprender a amar. É preciso aprender a compartilhar. Só depois desse compartilhamento, dessa união, desse amor mútuo, recíproco, é que nós podemos conviver bem na sociedade. E como a sociedade precisa de nós, enquanto família, enquanto uma pequena célula no tecido da sociedade. Então, a sociedade, hoje, ela é o resultado das famílias que souberam amar, das famílias que compartilharam. É bom a gente ver o casamento dessa maneira, como uma contribuição para a sociedade em que vivemos. A nossa sociedade, ela é feita de famílias, e essas famílias compõem aquilo que a gente quer de melhor para todos que convivemos no Brasil e no mundo. Agora tem uma coisa interessante que eu queria deixar nessa noite tão especial de vocês. É lembrar de uma figura muito importante na história da humanidade e que conhece família mais do que qualquer um de nós. Jesus. Jesus, o nosso guia, o nosso modelo para a humanidade. Jesus não casou, mas ele viveu dentro de uma família. Ele não casou porque não era propósito, não era a missão dele casar. A missão dele era mostrar ao mundo o amor. E ele fez isso muito bem, espalhando o amor em toda a humanidade. Então Jesus é um modelo que vocês precisam seguir. Se nós tivéssemos que escolher uma figura para vocês pensarem em todo o tempo do casamento de vocês, não teria nenhuma outra. É a figura mais perfeita, mais genuína, a que entendeu o amor e que multiplicou o amor nesse mundo. Vocês querem ver? Jesus nasceu dentro de uma família, e uma família organizada. Desde pequenininho, ele foi cuidado por Maria, aquela mulher especial. Sabe que Maria foi uma mulher muito especial. Maria é exemplo para todos nós, de uma mulher que soube educar o seu filho. Ela sabia que ele era um menino especial, mas ela soube educá-lo. E um dia, lá no templo, em Jerusalém, ele lá conversando com os doutores da lei, Maria chega com todo carinho. Nós estamos procurando você, Jesus. Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai, mas mesmo assim, Guilherme, ele foi com Maria, porque ele era um menino obediente. Ele sabia quem ele deveria respeitar enquanto era menino. Então Jesus estava dentro de uma família e ele sabia o que ele devia fazer. E depois ele seguiu toda a sua vida, toda a sua existência, aprimorando os seus conhecimentos e servindo aquela família até os 30 anos. Até os 30 anos, Jesus ficou no seio da sua família, cuidando da sua família. Diz a tradição que era bem provável que José já tivesse falecido, porque ele tinha mais idade que Maria. E que Jesus, como primogênito da família, ficou cuidando de Maria até 30 anos. E aí foi o momento que ele deu início ao seu ministério de mostrar à humanidade o amor verdadeiro. E foi assim, dando início ao seu ministério, que ele apareceu em um casamento. Olha a coisa mais linda, Jesus com todo aquele magnetismo pessoal, mostrando para a humanidade que o casamento ainda está valendo. Porque vocês sabem, ele veio e contrariou muitas das leis que existiam no Velho Testamento. Mas, com respeito ao casamento, ele tirou um momento da sua agenda para ir a um casamento e deixar-nos essa relíquia. A relíquia de dizer que o casamento, que a família ainda é um projeto de Deus. Coisa mais linda esse casamento de Caná da Galileia. É um casamento inesquecível, porque lá estava, todos estavam lá, felizes, regozijando, bebendo vinho, alegres. Mas a tradição daquela época era muito interessante. Não tinha convite. Era uma cerimônia que iam carregando a noiva, como se fosse uma procissão, e as pessoas iam seguindo aquele casamento. Não tinham noção da quantidade de pessoas que poderiam vir ao casamento. E por isso houve um incidente. O vinho acabou. O vinho acabou. Eu fico pensando qual a razão dessa história ter sido registrada dessa maneira. Porque a gente foca na questão do vinho. Na verdade, alguma mensagem por detrás dessa questão tem aí. É para dizer que quantas vezes
No nosso casamento, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, acontece um imprevisto. Até mesmo no início de um casamento acontece um imprevisto. Mas que nós não podemos esquecer que em todo tempo nós temos alguém que pode nos ajudar a resolver os problemas. E foi isso que Maria, de uma maneira bem discreta, discretíssima, chegou aos ouvidos de Jesus, né, e falou: olha, acabou o vinho. E ele ali, né, meio indeciso, tal, sobre o que iria fazer, estava dando início ao seu ministério. E ele ficou indeciso, mas Maria disse uma coisa interessante, uma frase que nós devemos levar, todos nós, para a nossa vida. É o seguinte, ela falou para as pessoas responsáveis da festa: fazei tudo o que ele vos disser. Se tivesse só essa frase nessa noite, já seria suficiente para nós. Porque se nós fizéssemos tudo o que Jesus nos ensinou, na sua vida aqui na Terra, já seria bastante para termos um casamento com êxito, para termos uma vida exitosa. Mas as pessoas responsáveis não entendiam muito bem, porque Jesus mandou que eles enchessem aquelas talhas de água, uma vez que todos já haviam lavado os pés, lavado as mãos, é que era o costume da época. Por que ele está mandando colocar a água nas talhas? Ah, mas eu vou mandar, eu vou encher, porque ela disse que fazei tudo o que ele vos disse, então eu vou fazer. E assim, eles encheram as talhas de água, e Jesus, até hoje a gente não consegue explicar isso, com o seu magnetismo, ele transformou aquela água em vinho da melhor qualidade. É isso que o casamento é. Cada dia que passa, o casamento fica melhor. O casamento é o vinho. O casamento é a alegria que não pode faltar. E por isso Jesus se propôs em resolver a questão do vinho naquele momento. E aí, o maître, o responsável pela organização da festa, virou para o noivo e disse: olha, costumam servir o vinho melhor no início da festa, não é? E no final, quando todos já estão satisfeitos, vão servir um vinho inferior. Mas é interessante como você deixou o melhor vinho para o final. E todos ficaram felizes e se congratularam. Que maravilha! Jesus aparecendo numa reunião social. É a única reunião social que Jesus aparece. No mais, ele estava fazendo o seu trabalho, que era de aproximar também todas as famílias que existiam naquele mundo onde ele estava. Não só famílias organizadas, bonitas, não. As famílias, às vezes, até destroçadas. E ele estava lá para mostrar o amor, a solidariedade para aquelas pessoas. Então, prestem bem atenção nisso, que é importantíssimo. É a questão 625 da codificação kardeciana, né? Que é muito importante isso. É a terceira revelação, que diz o seguinte: aonde teria Deus dado ao mundo um ser que pudesse servir de modelo e guia para a humanidade? E é a resposta menor que existe na codificação. Jesus é o modelo e guia para a humanidade. Nós começamos lá na primeira revelação do Velho Testamento. Começamos com Jesus agraciando a todos, falando do amor, indo a um casamento. E agora nós temos um momento especial que nós estamos vivendo agora, que é a questão de Jesus como modelo e guia para a humanidade. E prestem uma atenção importante nisso. Jesus, depois de cumprir todo o seu ministério, ele era tão apaixonado por famílias, que mesmo estando lá, pendurado no Calvário, lá na cruz do Calvário, no Gólgota, ele estava preocupado com a sua família. Quem de nós, em meio a uma dor, ao meio a alguma tristeza, está preocupado com alguém que seja fora de nós? Mas Jesus lá estava preocupado com Maria, aquela mesma que lá foi chamá-lo na igreja, lá no templo, né? Que ele precisava voltar para casa. E agora ele que estava cuidando dela. Preocupado, porque ele iria, mas ela iria ficar, e ela precisava de auxílio. Então ele dá uma incumbência a João. João, eis aí a sua mãe. Maria, eis aí o seu filho. Então família é para se cuidar. Família é para se proteger.
é um compromisso, é para se amar. Não existem coincidências desse mundo, porque tudo já estava escrito na espiritualidade. Jesus é o abençoador da família. A primeira reunião que teve no mundo foi um casamento. E ele existe até hoje, porque ele é válido. Quantas famílias nós conhecemos que são felizes? Quantas famílias que nós admiramos? E que sem essas famílias a sociedade estaria muito mais conturbada e com problemas do que está no momento atual. Então, ela só não está porque nós temos famílias comprometidas com a justiça. Famílias comprometidas com o amor de Deus. Que vocês sejam abençoados, muito abençoados. Que o Senhor abençoe a família de vocês, abençoe os seus familiares, abençoe o casamento, a vida que vocês vão ter daqui por diante. Sejam abençoados, em nome daquele que é nosso modelo, em nome daquele que é o guia da humanidade, Jesus, o Filho de Deus. Podem se aproximar até aqui. Muito bem, queremos agora a entrada das alianças, por favor. As alianças vão ficar aqui, não? Entrar e ficar aqui do ladinho. Espera Juliana, com todo carinho, todo amor, que agora você vai responder aquela pergunta, a pergunta mais importante da vida de vocês, tá bom? Vamos começar com o Guilherme. Guilherme Duque Estrada Carino. Pode tirar. Deixa aqui solto. Na hora disso. Guilherme Duque Estrada Carino. É de sua livre e espontânea vontade receber em casamento Juliana Silva de Almeida? Sim. Muito bem. Para amá-la e respeitá-la em todo o tempo? Sim. Muito bem. Agora vamos passar para Juliana. Juliana Silva de Almeida. É de sua livre e espontânea vontade receber Guilherme Duque Estrada Carino como seu marido? Sim. Para amá-lo e respeitá-lo em todo o tempo? Sim. Então, de acordo com a vontade de ambos, que acabais de colocar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, juíza de paz, em nome da lei e diante de tantas testemunhas presentes, vos declaro casados. Pode beijar a noiva. Pode deixar a vida, não esquecemos da aliança. Vamos agora colocar alianças. Você sabe qual você tem que pegar aqui, né? Isso. Na mão esquerda, isso. Pode falar algumas palavras de amor que você queira falar agora. Repete comigo. Juliana, eu te recebo com todo o meu amor. Com todo o meu amor. Juliana agora. Guilherme, receba essa aliança. Com todo o amor do meu coração. Com todo o amor do meu coração. Podem beijar agora.
Olha, Juliana, você ia sair daqui sem assinar o papel. Nem casar. Gente, eu saí sem casar. Aqui, ó. Juliana, não se preocupa não que a gente ia pegar você lá naquele final dele. Pode assinar embaixo também. Não, ainda não. Muito bem. Isso. Juliana, Guilherme, sejam abençoados em nome de Jesus. Que vocês sejam um modelo para muitas pessoas que precisam entender como o casamento é importante. Não para a vida social apenas, mas para a vida particular e para a sociedade. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém.